frente, nosso diretor Yuri. Perfeito. Yuri Santana Santos. Como dizia o meu pai, ser criado para serviços leves e muito bem remunerados. Não posso fazer serviço pesado, só leve. Pessoal, essa conversa que nós estamos tendo aqui, nós planejamos aqui com o ar, sobre... quando eu cheguei ali na fundação, hoje que dia é? Do mês? 9? Então, fazem 70 dias que eu estou lá. Só 70 dias. Mas, para mim, já parece um século. Tá? Os problemas são grandes, né? Mas, como dizia o general espartano, né? O Leônidas, que mandou em Termópilas, na batalha de Termópilas, o Alexandre, não era o Alexandre, eram os persas, né? A batalha era com os persas. Né? Mandou um batedor ver o tamanho do exército inimigo, e o batedor voltou apavorado. General, são tantos, né, que as flechas e as lanças deles cobrem o sol. Né? E ele disse, melhor, lutaremos na sombra. Essa é a minha filosofia aqui hoje. Vamos lutar na sombra. Nós iniciamos um processo ali, e a primeira missão que me foi dada, já na campanha, era a questão do destino do PB1, do plano PB1. Complexo, porque já foi feito 2 migrações, uma em 2014 e outra em 2019, e mesmo assim persistiu um grupo grande, né, de aproximadamente 3.000 pessoas ainda lá, né, assistidos, com 18 ou 17, né, ativos. Ainda temos 18 ativos filiados ao PB1. Um deles, talvez vocês conheçam, que é o Cabeça. Cabeça ainda é do PB1 e está ativo. Então, o que a gente propôs fazer? Nos propusemos fazer uma pesquisa para ver qual é o grau de expectativa, de intenção do pessoal de participar de um novo plano de migração para um plano tipo CD. Né? Ou seja, não haverá vitalícia lá. É um plano tipo CD. Né? Diferente do que nós temos hoje, que é um plano, né, BD com mutualismo. Então, todos lá retiram do mesmo fundo. E quem retirar mais, os outros pagam solidariamente para que esse déficit seja equacionado. Hoje está em torno de 35%, 37%, é isso? É isso aí. Né? A tendência é crescer, não é diminuir. Ainda restam lá em torno de 800 ações, tá, no plano. Óbvio que nem todas terão sucesso, mas todas as que tiverem sucesso será pago pelo fundo. Então, nós precisamos atuar para elidir esse problema. Muitas perguntas ainda restam sobre por que o déficit surgiu ou não surgiu, onde surgiu, por que surgiu, enfim. O fato é que o déficit lá está. E o déficit é do plano. E não existe condições de outro que não seja o fundo arcar com o déficit crescente. Então, o que a gente se propôs? E não tem solução ainda para esse problema. Nos propusemos fazer uma pesquisa para perceber qual é o grau de expectativa das pessoas em relação à mudança. Não temos ainda, né, o perfil da mudança, enfim, dos detalhes do novo plano, faremos a posteriori. Para nossa surpresa, somente 4% a 5% disseram não. O restante disse sim ou talvez. Então, nós já estamos com 900 e poucos agora e vamos para 1.000 questionários respondidos. Gostaria de contar com a solidariedade de vocês para que estimulassem outros a responder. Mas essa fotografia já é ótima, porque dá em torno de 30 e poucos por cento. Então, isso já dá uma noção de expectativa, né? De qual é a expectativa de todos em relação a uma provável mudança. Nós não temos nenhuma proposta de como será a mudança, só que será para um plano CD. Isso sim. O que acontece lá no nosso atendimento hoje? Lá na nossa área de atendimento. Muitas pessoas chegam lá desesperadas,
porque com os descontos da CABERS, não recebem nada. E quando não, negativo. Né? Algumas estão abandonando o plano de saúde, porque não conseguem pagar. Isso é a nossa expectativa, é que talvez a gente consiga mitigar esse problema. Não sei se a gente vai conseguir resolver de todo, mas consiga mitigar. Mas tem uma coisa, se não entra dinheiro, o pessoal sai do plano de saúde, nem o plano de saúde poderá se manter. Não é possível dizer isso agora, porque teria que fazer os cálculos, né? Nós temos algumas ideias, né? Que eu não pretendo criar expectativa aqui, porque depende de outros agentes que não só nós lá da Fundação. Nós temos outras percepções. Talvez seja possível mitigar esse problema também. A nossa expectativa é essa. Nós estamos com essa intenção. Não quer dizer que a gente vai conseguir. Mas aquela proposta que o Versailles fez há 20 anos atrás, ou mais até, de que nós teríamos superávit ou teríamos como para pagar os nossos aposentados até 2072 anos. Eu não conheço essa afirmação. Eu não respondo por afirmação de outros. Eu respondo pelas minhas. Já é difícil responder pelas minhas. De outros é mais complicado. E ainda essa aí que vai até 2000 e quanto? 72. 72. Então, vocês têm um pedido lá de informações que eu respondo, pode botar lá na lista, lá para ele responder onde é que foi. Mas eu desconheço dessa afirmação dele. Eu desconheço essa afirmação dele. Não me permite, Yuri. Pode falar. O que tu acabou de dizer, para nós não serve. Porque nós temos uma relação de negócios com a fundação, não é contigo. Sim, então tu tem que responder. O que se pergunta... Não. Eu não sei se é com os outros. Não, eu só respondo sobre as minhas afirmações. É isso aí. Eu respondo pela minha afirmação. Está criando um terrorismo, mais um terrorismo, Não. mais um criando veio aqui para criar um Não, seu filho, não. Sim, senhor, é o que tu está fazendo. Não. É o que tu está fazendo. Não. Eu quero saber que Está fazendo terrorismo. os quantos que fazem o seu salário. Será que a Previdência privada... Ameaças veladas. Previdência privada. Se nós já estamos bem no fim da coisa, vamos fazer o que com essa Previdência privada que desconta no salário daqui? Não entendi a pergunta. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Nós pagamos a Previdência privada dos descontos. O déficit, a senhora disse. Previdência privada. Aí eu fico questionando, para que nós vamos fazer Previdência privada? Eu não entendi a pergunta. E aonde fica esse dinheiro da Previdência privada? A gente Nós não desconta no recebemos. contra-cheque mensalmente o valor. Que é o déficit. Não, além do déficit. Sempre se pagou, não sei qual é o percentual. A gente continua pagando aqui. Aposentado pagando Previdência privada? Eu desconheço isso. Respondo. Eu quero dizer para vocês que eu não vim aqui para falar do TB1, né? Falar de um outro projeto. Mas como o Gamba e o Agri me pediram para mim fazer uma fala rápida sobre a pesquisa, que é o que nós estamos fazendo, né? Não existe nenhuma definição do que nós vamos fazer. A ideia é que nós participe todos da elaboração do novo plano. Todas as entidades, todas as pessoas se façam representar de alguma forma para nós construir essa solução. Essa é a ideia. Falar do novo projeto, mas tu não sabe nem que projeto. Não vim para falar do novo projeto. Não vim. Eu vim para falar de outra coisa. Nós viemos aqui para escutar que novo projeto é esse. O que esse novo projeto Não está elaborado. Entendeu? Concretamente. Não está. O resto tudo é só conversa mole. É filosofopeia para fazer boi dormir. O senhor quer dar palestra? O senhor quer falar aqui? Trocamos de lugar, eu sento aí, o senhor fala aqui. É isso aí. Eu vou propor para vocês, assim, para que a gente ouça primeiro o Yuri e depois, assim, certamente ele vai dar alguns minutos para poder, senão a gente não consegue evoluir. Se houver tempo, não? Se houver tempo. Pois é. Mas como eu já disse para vocês, então o Yuri tem demonstrado sempre na muita condicional, boa... me permite, mas na condicional eu vou continuar fazendo perguntas. Oh, tá. Bom, TB1 não tenho resposta sobre o que vamos propor. Nós estamos só fazendo uma pesquisa para ver a expectativa das pessoas, sim ou não. Esse plano futuro será discutido a posterior. Não há nenhuma resposta para isso. Não existe uma elaboração sobre isso. E faremos isso da forma mais ampla e clara possível.
com a maior participação possível de todos, os interessados. É só isso que eu tenho que responder sobre o PB1. Tá? Eu vim aqui para um outro objetivo. Nós começamos um trabalho lá, tá? Sobre cuidado das pessoas que vivem. Eu tive a perda da minha mãe há pouco tempo aqui, que nasceu em 1931 e teve uma vida longa, de 92 anos. Tá? E, ao final de uma certa idade dela, ela passava por um momento de solidão e dificuldade, apesar dos filhos estarem juntos. Tá? Nós estávamos muito próximos. Isso me marcou muito. Né? E ela, aos 70, passou por um momento difícil de saúde e reconstruiu a vida dela, né? E ressignificou a vida dela através de várias atividades que ela foi se envolvendo, como, inclusive, né, um grupo de tango, né, que foi o que deu para ela mais 20 anos de vida, praticamente. Né? Ela se ressocializou e se revitalizou, renovou a sua vida. Isso marcou a minha trajetória. E o Ney, que é um amigo meu, colega nosso também de banco, né, assistido da Fundação, aposentado, né, também passou por momentos semelhantes. Então, eu chamei ele, que tem uma formação em psicologia, enfim, para me ajudar num plano, junto com vocês, em que nós pudéssemos, né, trabalhar e mitigar, né, as dificuldades da vida que a gente vai tendo com o decorrer da nossa idade, com o avanço da nossa idade. Todos nós aqui passamos de 60 anos. A exceção, acho que, desse rapaz aqui. Né? A menina lá e aqui. O resto, todos nós passamos. Então, começamos a estudar esse assunto e eu falei para o Gamba e para o Arren, que nós queríamos constituir, junto com o banco, com a Cabergues, com a Agban, com a FABAN, com a Federação, com o sindicato, um programa que nós pudéssemos trabalhar essas questões, né? Das pessoas que vivem no limite de risco, de abandono, né? De solidão, enfim, que a gente pudesse trabalhar isso. Trabalhar da melhor forma possível. Não tem uma fórmula, tem vários projetos que acontecem por aí, tem vários estudos que acontecem por aí, né? E foi com esse espírito, né, que eu conversei com o pessoal e vim aqui falar com vocês. Apresentar essa ideia e que vocês possam contribuir com ela. Eu não sei o que vocês acham, se acham que é pertinente, que é razoável, tem vontade de ajudar, não tem. Eu sei que a FABAN faz um trabalho assim. Já fizemos algum trabalho, mas queremos apoiar isso. O trabalho. Também. Vocês têm alguma ideia, Nós queremos montar o projeto. Nós estamos em fase de montar o projeto. De ideia. Precisa, ó, din-din. Quem é que vai patrocinar? A nossa ideia é que o banco esteja junto e que a Cabergues esteja junto. A Cabergues já tem um trabalho parecido. E que a gente possa juntar todos os entes, né, e fazer isso em conjunto. Para descontar mais, não dá, né? Não. Tem nada a ver com desconto. Não tem desconto. Não tem desconto. Me permite? Nós temos uma associação, que é a Associação dos Aposentados do Banrisul, cujo colega Arre é o presidente. A tua pergunta, eu gostaria de responder, se nós temos alguma ideia. Eu vou falar em meu nome. Talvez alguns colegas concordem comigo e outros não. Certo? A ideia que eu tenho é que nós poderíamos nos reunir, nós, assistidos, podíamos nos reunir com a nossa associação e aí sim apresentarmos uma ideia. Mas não agora, aqui de improviso, nós nem sabemos o que você viria tratar aqui e da maneira até como está levando o assunto. Você veio aqui para vender um plano para nós. Isso que você fez até agora. Foi isso aí. Então, a minha ideia, perguntou se nós temos alguma ideia, eu vou responder por mim. Então, um colega concordar, não é? Nós podemos levar isso adiante. Se ninguém concordar, fica aqui essa proposta aqui que eu dirijo para o presidente da nossa associação.
É isso aí. Ótimo, ótimo, ótimo. Plano CD, que podia explicar para nós o que realmente vai contemplar isso, se saiu, depois da pesquisa, se sair esse plano, o que seria o plano CD? É contribuição definida, né? Da verdade, cada um passa a ter um fundo individual. O fundo é individualizado, né? Não tem mais o vitalício e não tem mais... Aí, o plano CD individualiza o teu fundo, cada um passa a ser o seu fundo, ou seja, não há mais o mutualismo, não é o fundo que o fundo responde por todos, cada um passa a ter a sua poupança individual. E aí programa o saque, né, o benefício de acordo com a sua expectativa, enfim, né, pode ser de 0,5 a 1,5, a retirada no fundo. Me permite, colega, cada um vai cuidar Deixa. do seu fundo. Cada um vai cuidar do seu fundo. Mas quem vai administrar isso vai continuar sendo a fundação. Não esqueça. Lá na primeira, a minha mãe era pensionista e ela me ensinou. Aí, quando eu fui com ela lá para fazer, o rapaz que nos atendeu, Vamos colaborar. o que ele colocou que seria melhor para ela, na época, ela já tinha quase 80 anos, seria, não lembro o nome do plano, mas mas acho que seria esse plano CD, porque ela escolheria o quanto tirar por mês, e no final, o que sobrasse lá nesse valor dela, ficaria de herança para os filhos. É a mesma coisa. Exatamente. Esse é o CD. Exatamente. Claro, acho que está assim, né? Ah, sim. O meu está assim. Isso. Já migrei. Isso, e que for migrar Sim. agora, Sim, exatamente. O fundo reverte como patrimônio para a família. Individualizado. Exatamente isso aí. Hã? Tem que ser feito um cálculo a partir do fundo existente e da contribuição de cada um, individual. Não, tem dinheiro. Tem bastante dinheiro. Pode causar um déficit enorme. Não. Aí passa a ser fundo individual, calculado lá a partir da contribuição e das retiradas e do saldo do fundo do PB1, né? Individualiza, né? E cada um passa a ter o seu benefício, programar o seu benefício e seu fundo. Mas se o capital é administrado por alguém, que seja a fundação, pode dar um prejuízo. Pode, mas nesse caso a pessoa pode, inclusive, migrar para um outro plano, se quiser, pode fazer a portabilidade para outro plano, se acha que lá não é bem administrado. Lá, se não acha que não é bem administrado lá na fundação, pode fazer a portabilidade para um outro administrador, se quiser. Como assim? Para outro, portabilidade. Pode portar para outro, se quiser, se assim quiser. Embora eu acho que a fundação administra bem. Como terminou o valor do teu fundo? Tu retirou tudo. Aí tu passa a ser autopatrocinada na Cabergs. Isso aí. Autopatrocinada. Bom dia. Posso fazer uma pergunta? Não é o dobro. mas pode continuar na tabela. Pode continuar na Cabergs. Pode. Gostaria de fazer uma pergunta. Se todo mundo entende o termo autopatrocinado? Autopatrocinado é quando tu garante, né, a prestação, o pagamento do teu plano. Integral. Hoje o banco paga uma parte, né? A gente paga uma parte e o banco paga outra. Né? Quando tu é o patrocinado, tu tem que pagar tudo. Posso fazer uma pergunta? Ele paga tem um reflexo, o banco paga, mesmo quando tu te apresenta. Acho que eles não ouviram lá. Um pagamento. O colega Edson quer fazer uma pergunta. Não estou falando da Caberg, né? Tudo isso, esse último capítulo é Caberg. Isso. Tudo isso que nós estamos falando é Caberg, esse último capítulo.
quando está previsto na manifestação? Tem uma ideia? Olha, nós precisamos discutir com o patrocinador, que é o banco, né? Principalmente o banco, porque no PD1 é basicamente o banco, né? Em outros planos tem outros patrocinadores, mas é o banco. Nós precisamos conversar com o patrocinador, quando precisamos conversar com todas as entidades, para nós ir com a Previ. A Previ que também é parte desse negócio. E construir isso coletivamente. Essa é a nossa ideia. Nas melhores condições possíveis, para que a gente possa mitigar hoje os problemas decorrentes do déficit existente. Eu quero... 30% para responder. Esse número já seria suficiente para vocês pensarem? Para nós, a amostragem, sim. Esse 30% hoje dá 5%, 4% de não e o resto de sim e talvez. Talvez é por causa da dúvida de qual é o plano, realmente. Edson, entra no chat ali no canto embaixo ali. Pode. E escreve a tua pergunta, que aí a Fabão vai encaminhar. Nós só vamos levar avante se tiver uma adesão alta, porque senão não tem condições. Complexa. Aham. Os que migraram na primeira migração pagaram 10% e a dívida deles ficou totalmente paga no 10%. Em 19, que já tinham ganho as ações na justiça e que nós do PDU pagamos, eles levaram parte do patrimônio, não sei qual patrimônio, porque ninguém sabe qual é, se ele é mútuo, tu não tem como dividir, é indivisível. Agora, já disse que dá para dividir, eu não sabia disso, tá? Não conhecia essa matemática. Tá? Eles levaram, não levaram um valor de abono, acho que não foi dado para ter durante 19. Mas levaram, primeiro, a ação da justiça, mais o valor do que eles tinham lá, que foi dividido, não sei como, mas foi dividido e dado para eles. Eles tinham todo esse patrimônio para poder levar ainda, ou a fundação não se preservou, ou não preservou o direito dos que pagam todo esse patrimônio. Eles só levaram percentualmente o que eles tinham. Mas eles retiraram um percentual grande na ação da justiça. Isso tudo compôs o déficit que reduziu o total do fundo. A fundação nunca foi lá dizer, não, isso é coisa do banco e essa é coisa minha. Porque aqui tem valores e tem cargas de diretores escritas lá, porque o ADI era salário. E se é salário, quem deve responder isso é o banco, e não a fundação. E como é que ela se adjudicou o direito de pagar isso? Essa questão do ADI e do ACT, essa questão do ADI é uma outra discussão. Está na justiça. Está na justiça, isso aí ainda está na justiça. Essa questão do aposentadoria com salário integral, que foi prometido na 60, 70, 80, 90. Né? O banco deu, mas não pagou o INSS. Essa promessa não é um problema do nosso fundo, é um problema de todos os fundos que existem aí, que foi feito um cálculo que não cobriam a aposentadoria. A contribuição era 2% do banco, 2% do participante. E o ADI foi uma exigência posterior para que fosse integralizado no benefício, mesmo que ele não existisse quando o participante se aposentou. Que não tinha o ADI, nem já estava aposentado. Exatamente. Defendemos, ainda estamos nos defendendo. Nos defendemos todos. Isso, E ainda hoje tem ação sobre o ADI. E nós defendendo a posição de que não deve ser integrado no benefício, porque não tem contribuição correspondente. Eu vou dar só uma informação que você disse que a Fundação administra muito bem o nosso patrimônio. Esse patrimônio é nosso. Não é de mais ninguém. Esse patrimônio é nosso. Certo? Foi a rentabilidade? Então, agora, esse era 0,21%. Menos que a poupança. E a rentabilidade no ano? Qual foi? Não, qual foi a rentabilidade no ano? Porque nós estamos vivendo um momento de instabilidade econômica mundial que todos os fundos tiveram problema.
Mas nós Nesse, temos que aplicar- agora a rentabilidade está entre 7% e 8% no Os ano. nossos recursos não é no mundial, nós temos que aplicar aqui. Não, mas isso todo. É aqui que tem que ser aplicado, Ah. sim, senhor. As economias são interligadas. Não, tem que ser aplicado aqui. As economias são Que é interligadas. isso? Nós vamos mandar Eu posso dizer para vocês que a rentabilidade do ano está entre 7% e 8% e será ótima a nossa rentabilidade esse ano. Isso até é uma coisa antipatriótica. Pelo que o povo do Brasil passa, pegar recursos de um fundo de pensão como o nosso, por exemplo, e botar lá fora. Tem que aplicar Nós para desenvolver aplicar. o país, para desenvolver o país aqui, especialmente o Rio Grande do Sul, aplicar aqui dentro do Rio Grande do Sul. É isso que tem que ser feito. Agora, aí vem com essas desculpas, vocês vêm com essas desculpas da economia mundial. Não é economia mundial, isso tem que ser aqui. É aqui que nós vivemos, é aqui que nós temos. Nossa economia não é desconectada do mundo. A economia gaúcha foi uma das que mais sofreu com as taxas do trânsito, né? A economia gaúcha, que é muito exportadora, foi uma das que mais sofreu com essa taxação aí de 50%. Nós não aplicamos em câmbio. Nós não aplicamos em câmbio. Nós não aplicamos em dólar. Só posso dizer para vocês, a rentabilidade dos nossos fundos esse ano está muito boa. Aqui, Muito boa. as empresas aqui, Muito boa. especialmente aqui do Rio Grande do Sul. É isso aqui que o Banrisul tem que fazer e, consequentemente, o nosso fundo de pensão tem que fazer. Certo? São 7 bi que tem que ser aplicado aqui. Não, estou à disposição de vocês para responder o que eu tiver conhecimento e capacidade. Eu tinha outra expectativa, que nós pudéssemos fazer uma roda de conversa sobre o outro assunto, mas já que o PBU foi o tempo. Me permite fazer mais uma pergunta? Sim. Certo? Por que essa ânsia toda de querer terminar com o PBU-BD? Por que isso? Por que isso? É um pedido da maioria dos beneficiários. Eles querem uma alternativa. Não, sim. Tanto é verdade que a pesquisa hoje dá 95% das pessoas com expectativa de mudar. Vocês estão vendo? É isso aí, a pesquisa é para isso, para terminar com o BD1. É para terminar com o PB1 deles. É isso aí, acabou de dizer. Foi o que ele disse. Eu interpretei o que ele falou, é isso aí. A minha pergunta foi uma. Ele falou outra coisa, mas que vinha clarear. Agora ficou mais claro. Oi. Como é que é? Quem? Qual colega? Vai melhorar o benefício. Não. O Ney veio aqui. O Ney tem uma formação psicológica, uma formação na área de psicologia e veio aqui para nós conversarmos sobre o plano. Nós. Vai ter redução do VAR. Então, ele sempre fala comigo, né? Ele querendo falar antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que... Nós somos diferentes, somos diferenciados, somos discriminados na parte de meio a meio o pagamento. Nós recebemos 37%. Isso. E o que nós estamos fazendo para isso? Não, é 37% quando foi a definição lá em 2014. E não tem como mudar isso. Está dentro do registro do plano lá na Previc. Tem como mudar isso? Não tem como mudar. Não tem como mudar. Por que então você discrimina uma parte e outra parte? Isso foi o acordo feito lá em função do déficit e da migração lá em 2014. Isso é lei. Isso tem... Não. Com certeza. Não. Vocês sabiam que esse acordo que ele falou lá em 2014 e que não nos dá direito ao ADI,
ao ACA, eles levaram isso aí para os planos que eles criaram na época. O FBPF levaram para lá. Esses que foram para lá, esses têm. Está lá no termo, no TAC, está escrito isso aí lá. Está escrito lá. Agora, para nós, o PBU não tem. A DI não tem nada. Agora eles levaram lá. Quando criaram no TAC, criaram o FBPF. Estão vendo só como é que é a coisa? Pode. Pessoal, desculpe aí, eu sei que a maioria de vocês é do PB1 e eu não estou no PB1. Eu acompanhei isso aí na época, infelizmente eu estava lá como conselheiro e tive que acompanhar. Tem muitas questões aqui que já foram superadas, por exemplo, esta do 37,63%. Isso aí, na época, o banco pagava lá 35% da folha para a fundação. Então, a Previc, quando fez os cálculos para fazer uma migração, tá, eles chegaram à conclusão que, pelo que o banco pagava, deveria pagar para esse plano antigo 37% de contribuição e o participante 63%. Pode ser revertida? Pode, se houver todo um projeto da fundação que entre na Previc lá e reverta isso. Claro que tem que negociar com o banco para pagar 50%, tem que negociar com a junta financeira do Estado, com todo mundo, com todos os patrocinadores. Bom, mas a realidade é essa. Então, falo a questão do ADI. O Brickman levanta uma questão que está superada desde que criaram os novos planos. Os novos planos, eles começaram do zero. Para os novos planos. Para nós, claro. Para nós, não. Deixa eu explicar. Deixa eu dar a minha versão. Não posso aceitar isso. Eu posso dar a minha versão. Aceita que eu falo. Uma versão. Bom, é uma versão. Não é uma realidade, é uma versão. É uma versão. Tu entende que eu tenho uma tua versão, eu tenho a minha. De versão em versão, a gente faz se ralando. É o que acontece. Permite que eu fale. Permite que eu fale. Não, você falou até agora. Deixa eu terminar de falar. Então, assim, quando criaram o plano novo, é outras regras. O que eles tinham lá no PB1, assim como a migração, foi levado aquele valor calculado individualmente. Para fazer uma migração, precisa calcular individualmente quanto é que cada um precisa de fundo para sustentar a sua aposentadoria até o final da vida. Isso foi feito em 2014, foi feito em 2019. Nesse cálculo, por exemplo, alguém precisa ter 1 milhão lá para sustentar a aposentadoria até o fim da vida, para ter a pensão para o dependente, tudo isso é calculado. Tá? Quando calcularam, precisaria 1 milhão. Só tinha 700 mil. Essa pessoa que mudou de plano, os ativos que mudaram para o plano, eles levaram os 700 mil deles e começaram a poupar a partir dali. Então, não tem ADI, não tem nada. Eles pagam, sobre tudo que eles recebem, eles pagam para a fundação. Está lá no TAC, está escrito Exato. no TAC. Não é que levaram, eles levaram a reserva. Não, está escrito no TAC que seria incorporado essas vantagens. No novo plano. No novo plano. Pois é, isso que eu estou dizendo. Claro, no novo plano foi incorporado. Agora, no PB1 não. No PB1 não houve mudança. Enquanto não houver uma mudança, enquanto não houver uma negociação, uma mudança do plano, não vai mudar as regras. Então é isso. É isso. Enquanto não mudar as regras do plano, não sair do plano, não tem mudança. Vai continuar. Ninguém está aproveitando nada. Eu só aqui não estou aproveitando nada. Então, vamos parar, ouvir o que tem que ser dito e depois discute. Pois é, é o que eu estou pensando. O que eu estou... O PBU se reúne depois com o Yuri, com quem seja, e faz. Vamos ver o que o Yuri veio para não ser com o psicólogo, para ver. Porque eu gostaria de ouvir uma sobre fundação em geral. Tá. Como é que é? Não! Isso aqui. Eu queria só explicar o seguinte. Quando houver uma proposta, certamente vamos ter que zerar essa reserva.
o banco vai ter que pagar a parte dele, à vista, porque não tem migração sem estar resolvida a questão da dívida. Então, o banco vai ter que pagar a parte dele que ele deve para cada um dos fundos de cada um, ele vai ter que integralizar a parte que ele deve. Isso é uma coisa pacífica. Tá? Agora, o que cada um deve para o plano, e aí que é a negociação, é isso que vai ter que ver. Bom, eu teria que ter 1 milhão, só tem 700 mil. Os 300 mil vai fazer o quê? Diminui o benefício, compensa, paga de um jeito, sai fora do plano, e é essa a negociação. Então, eu vejo o seguinte, que não dá para antecipar isso aí e criar... porque tiraram 10% lá quando migraram. Quando fez a migração em 2014, nós perdemos automaticamente os 8% que nós ganhávamos. Nós ganhávamos 100 e líquido era... Quem pagava 8% ganhava 92%. O que eles ofereceram? Olha, tem um déficit, o banco paga o déficit e você sai ganhando 92%. É o que eu ganhei até hoje. Tá? 92% que eu ganhava antes de 2014. Eu ganhei 92%. Tá? Depois surgiu um déficit lá no Saudado, por exemplo, que nós estamos pagando 7%. Então, não é uma coisa definitiva. A migração só vai resolver quando vocês saírem com um plano CD, porque aí não tem mais problema da fundação ou do banco. É o problema de cada um, porque é uma poupança individual. Esse que é o grande dilema. Você tem uma poupança individual que não é tudo que controla o dinheiro. Então, quem vai administrar o dinheiro é a fundação. Qual é a alternativa? Tu pegar lá, quando tu fizer a migração, tu sai e vai para um plano CD. O dinheiro é teu. Tu pega e diz, eu não quero mais, a administração está perdendo dinheiro, a fundação não está aplicando bem. Eu vou pegar esse dinheiro e vou botar lá no Itaú, vou botar no Bradesco, vou botar onde eu quiser. Porque essa é a portabilidade que ele diz. Por exemplo, quando houve a liquidação ali do polo petroquímico, o pessoal deram dinheiro para o participante e eles fizeram o que quiseram. Muitos, para ter um benefício dentro do sistema de previdência fechada, foram para a Anapar-Prev. A Anapar-Prev tem um fundo desde 2008 que ela administra, através de outras administradoras, e paga benefício até hoje. E paga bem, está tranquilo, está na Viva Previdência. Então, não é o fim do mundo, é uma passagem. É isso que quer dizer, programa. É uma passagem, e cada um vai ter que decidir quando chegar a oportunidade. Ela faz isso aí. Bom, então eu vou completar o que ele acabou de informar. A Anapar está participando dessas negociações, porque a Anapar criou o fundo de previdência dela. Então, ela está participando porque ela tem interesse de vocês levarem, se vocês migrarem, vocês levarem os recursos de vocês para o fundo da Anapar. É isso que está acontecendo. Mas isso está acontecendo. Tenho uma certeza que eu estou dizendo. Vocês vão ver no futuro. Se vocês acharem pertinente, o Ney gostaria de fazer uso da palavra. Ele não vai falar sobre o PB1. Ele não domina esse assunto. A gente pode, posteriormente, marcar uma reunião sobre o PB1 e a gente conversar sobre isso, sem nenhum problema. Pode ser? Ney Machado de Lima Júnior, colega nosso, aposentado há 10 anos, Ney? 10 anos. 10 anos aposentado. Eu não vou falar sobre essa questão financeira, que é uma questão bastante séria, que preocupa todo mundo no dia a dia, né? É a sobrevivência, né? A sobrevivência no mundo, no supermercado, no ônibus, no pagamento, no dia a dia, no saldo da conta. Esse é um problema que tem que ser resolvido. Mas acontece o seguinte, eu vou falar um pouco de mim e eu quero falar um pouco de um outro aspecto sobre a gente, sobre o nosso coração, sobre o nosso espírito, sobre a nossa vida. Se a gente for olhar, eu vou falar um pouco de mim, tá? É o seguinte, quando eu me aposentei, eu tinha plano. Vou viajar, vou fazer isso, me aposentei. Um mês depois eu descobri que eu estava com câncer no pulmão. Você sabe, câncer no pulmão é um negócio pegado, né? Aí eu vou fazer os exames.
descobri que eu estava com outro câncer no rim. No meio do caminho eu fiquei tenso, porque não sei o quê, tive um problema aqui no estômago, tive que fazer uma primeira cirurgia. Então, em 6 meses, ok? Em 6 meses eu fiz 5 cirurgias. Está falando de coisa. Aí é o seguinte, tive que gravei vídeo de despedida da família, né? Mas aí é o seguinte, por sorte, eu entrei em crise, depressão, entende? Tá dando tchau, né? Leva vídeo, minha conta está lá, minhas coisas estão aqui, eu acho que todo mundo pensou nisso, né? Aí é o seguinte, para um psicólogo, comecei a discutir, comecei a reparar algumas coisas, daí eu fiz 2 cursos de pós-graduação. Tá? Então, nesses 10 anos, eu tenho 2 formações, eu dou aula, inclusive na Unipaz, sobre a questão da energia da vida, sobre a ciência da psicologia. E que eu comecei a reparar meus amigos. Eu sou aposentado aqui na BPD, processamento de dados. Daí eu comecei a ver que é o seguinte, um amigo se matou, se aposentou. Eu acho que boa parte de vocês conhecem Machado. Né? Acho que um monte de gente conhece Machado. Se matou. Mas se aposentado, ele ganhava bem, ele tinha se acumulado. Depois o Tipa, Vitor Tipa, muita gente, você também. Ele, antes de aposentar, ele teve uma crise de morte. Aí comecei a conversar com as pessoas. O que está acontecendo? E eu comecei a olhar um pouco na vida, o que é a vida, o que é conversar com as pessoas sobre o que é aposentar. Muita gente no banco não quer se aposentar. Você deve conhecer um monte de gente que tem medo de se aposentar. Por quê? Porque não sabe o que faz. Pior, não sabe quem é. Daí a gente começou a perceber o seguinte, a gente chegava, quem é você? O que você faz? A pessoa responde, eu sou a secretária, eu sou gerente, eu sou escriturário. Não. Isso não é verdade. Isso é a função que tu exerce na vida. Função dentro do processo econômico. Não é? Tu faz isso para ganhar dinheiro. E o que é ganhar dinheiro? Tu vende o teu tempo de vida para ter direito de sobrevivência, para ir no supermercado, para poder comer, para poder viver, para ter uma casa, para poder se vestir. Isso é sua função dentro do processo econômico que nós temos que ter no mundo. Qualquer grupo humano é assim. Mas não é isso. As pessoas são pai, são filho, são irmãos, finalmente deixaram são amigos, são companheiros. Deixou ver falar. O que acontece? Quando o cara se aposenta, ele começa a perder os amigos, não tem mais aquele almoço, não tem mais almoço no dia que a gente conversa com um amigo, a pessoa, o que vai? Já começa a perder isso, já começa a perder identidade, e as pessoas começam a se sentir mal, aí não consegue dormir direito, não sabe como se cuidar, aí começa a se sentir mal, entra em depressão. Hoje é o mal do século, a depressão. Não estamos falando nada. Então, depois eu comecei a estudar, fala com um cara na USP, fala com um cara na Unicamp, fala um cara ali. Aí a gente começa a perceber o seguinte, uma coisa, um dado muito importante. Pela primeira vez na história da humanidade, a faixa que mais cresce proporcionalmente é o pessoal com mais de 80 anos. Hoje, no mundo, chamado Estados Unidos, o primeiro mundo, vamos dizer, o grupo do OCDE, o pessoal que mais, a faixa que mais cresce proporcionalmente é o pessoal com mais de 100 anos. Aí eu conversando com o cara que está fazendo um trabalho assim, no Japão está acontecendo um fenômeno. Várias pessoas com mais de 60 anos estão cometendo crimes para ser preso. Por quê? Porque lá eles almoçam, jantam e têm amigos. Cara, que
terrível essa situação. E pela primeira vez na nossa história, daqui a faixa, se a gente dividir por 10 em 10 anos, a faixa que vai ser maior no Brasil vai ser com mais de 60 anos. Bom, nós somos uma pessoa que é o seguinte, na nossa juventude, nós éramos o quê? O país dos jovens, não é? Não somos mais, nós somos o país do velho, com mais de 60 anos. E o que acontece? A sociedade nos olha. Tá? Eu me lembro na pandemia, que muita gente falava assim, se velho só dá um trabalho, é melhor morrer. Lembram disso? Não era um nem dois que falavam isso. Tá? Então a gente fica sendo... Aí tem na Globo tem um programa agora, no Fantástico, que eu vi, tá? Que é o mais de 60 anos. Né? Aí é o seguinte, o que a pessoa fala? O que tu pode trabalhar, como tu pode consumir, ou seja, abre um caminho para jogar de novo no processo produtivo. Bom, agora nós temos que trabalhar de novo. É isso? Nós temos que correr atrás de novo. Nós não podemos viver a nossa vida. Será que todo o tempo que a gente vendeu para trabalhar, tudo que a gente construiu, tem que ser jogado no lixo? E nós não temos direito mais de ter os nossos desejos? Nós não podemos abrir a mão e abraçar os nossos filhos, amar os nossos amigos. É isso. É esse o convite que nós temos. Então é o seguinte, eu me emociono por causa disso, porque eu estou falando com um público de e a gente tem que parar de falar com razão. Temos que começar a falar com o coração, com a alma. Nós estamos descendo a montanha. Até agora nós subimos a montanha. Nós descemos a montanha. Agora é hora de a gente olhar para outra coisa. O que é mais importante? Tem um trabalho muito interessante do pessoal que trabalha com o pessoal que está morrendo. O pessoal que vai no hospital, sabe que vai morrer, tem semanas, tudo. Teve uma americana que fez um trabalho. Uma pesquisa, como todo bom americano, pesquisa estatística é muito importante para a vida. Eles começaram a perceber o seguinte, a pesquisa foi feita a seguinte pergunta: o que é importante para a tua vida? O cara está morrendo. O que é a coisa mais importante? O que mais se faltou? O resultado dessa pesquisa é assustador, porque não tem ninguém que falou aquele carro eu não devia ter comprado. Aquele investimento eu não devia ter feito. Aquele negócio eu não devia fazer. Ou seja, não há nenhuma pessoa que está no meio da morte, na esperança, que falou alguma coisa do concreto, do mundo denso, do mundo concreto, de dinheiro, de propriedade, de vida. Todos eles falaram, eu não devia ter brigado com meu filho. Eu não devia ser separado com aquela mulher. Eu devia ter abraçado meus amigos. Eu devia ter perdoado as pessoas que estão ao meu redor. Eu não devia ter falado daquele jeito com a minha filha. Isso o pessoal se arrepende. Ninguém vai levar um carro, ninguém vai levar dinheiro, mas vai levar a lembrança do filho, abraço de um amigo. Vai levar a importância do perdão. Eu estava lendo nesse retrado ali um fato que me chamou muita atenção. Nós estamos vivendo num mundo de muitas guerras, de muito sofrimento. Tem algumas guerras que a gente conhece, mas tem umas que estão brigando e elas são silenciosas, ou até porque a mídia, depois hoje não fala ou não quer falar. Uhum. Então, o que essa pessoa diz? Nós estamos vivendo ainda uma geração e a gente tem muito sofrimento, vê uma série de coisas, mas nós vamos ver, posso falar, mas muitos desses que foram nessas guerras não puderam abraçar seus filhos, não puderam dar tchau, não puderam não sei o quê, eles não vão sair desse mundo, eles vão carregar esse sofrimento, para a humanidade, porque ninguém está reconhecendo, ninguém está percebendo desse momento, entendeu? Sim. Então, hoje ainda dá para
chegar para pedir perdão. Esses que não podem nem viver, nem pedir perdão, nem enxergar mais essas pessoas, porque ele foi tirado o momento dele De fazer isso. de fazer, É isso aí. sem eles quererem. Você foi arrancada do mundo, né? Arrancado do mundo. Eu Ah. presenciei agora, que eu estive fora ali, lá na Ucrânia, né, que tem essa desgraça que não termina nunca, porque por ganância, por falta de respeito à humanidade, por não ter nenhum conhecimento espiritual, ou tem, não quer usar, eles estão matando coisas. As mulheres que estão saindo do seu país, porque os homens não podem sair, eles são proibidos de sair do seu país, com os filhos, com tudo, vão trabalhar, vão para países que elas não conhecem língua, não conhecem nada, ainda bem que tem o Google, que tem lá aquela tradução. Então, elas se comunicam para pedir empresa, para poder trabalhar, limpar, fazer serviço de doméstico, coisa, para dar um prato de comida para os filhos. E elas não sabem o que vai ser o amanhã dela. Isso que eu... Como é que vai ser essa geração que vai povoar a humanidade? Como é que vai ser essa geração que povoa essa humanidade? Tem isso, tem a desgraça, e tem muita coisa que não é divulgada. Tem uma coisa muito interessante que é o seguinte: toda guerra, a primeira vítima de uma guerra é a verdade. A primeira vítima. Então, hoje, o que está acontecendo no mundo, tem muita coisa que são versões apresentadas. Então, nós estamos vivendo essa guerra de versões, nós estamos no meio disso. O problema é o seguinte: é como que nós podemos dar uma qualidade de vida melhor para nós que estamos vivendo essa realidade. E como que nós podemos respirar e dar aos nossos amigos uma nova oportunidade de ser mais humano, de caminhar no sentido... E aqui eu não estou falando de religião, porque todas as religiões levam em consideração a nossa alma, nosso espírito. Como que nós fazemos para libertar isso? Teve uma vez que eu estava no Rio de Janeiro e teve uma festa free. Na parte da informática é interessante que a gente conhece muita gente no mundo inteiro, né? Então tinha um inglês, a minha idade. E ele falava o seguinte, assim, eu pagava lá, eu não me lembro, até R$200, bebida livre. Não tem muito isso no Rio de Janeiro, na casa de bebida, bebida livre. Tá? Aí eu estava chegando com ele lá, ele virou para mim e falou assim: mas eu não vou entrar nessa festa. Eu falei: por quê? Não estou vendo nem ambulância, nem a polícia aqui. Eu não vou entrar aí. Bebida livre? Não dá nada isso aqui, só para ficar bêbado. Não vou entrar nisso aqui. Aí ele não entrou na festa, ficou com medo. Aí por que ele ficou com medo? Porque se fosse na Inglaterra uma festa dessa, ia dar um monte de gente morta, ia quebrar o pau, que não sei o quê. Eu te lembro daquilo que tu falasse. Se a gente pegar o continente europeu nos últimos 500 anos, não teve nenhum ano de paz no continente europeu. Nem um ano de paz. Então, o avô dele estava em guerra, tem que contar. O bisavô contou guerra. O tio contou guerra. O tio-avô contou isso aí. Então, essa questão da tensão, do ataque, da violência, está presente de maneira transpessoal. Está no espírito das pessoas. A pergunta que, por exemplo, que eu comecei a fazer, que eu conversando com o Uri, com o pessoal da CABEB, com o pessoal da Fundação, é o seguinte: para um pouco sair dessa generalidade e vir um pouco para o dia a dia. Aí a gente olha aqui, estava conversando com o companheiro ali, ele falou assim: nós temos uma atividade daqui dos aposentados. Tem bastante, a CABEX também tem atividade dos aposentados. O sindicato também tem a questão do aprendizado, que é ótimo, que é um grupo lá, que inclusive eu vou começar a participar lá para acompanhar essa discussão. Mas é o seguinte, vocês já repararam que está tudo desconectado? Está tudo desconectado. Se a gente quiser ir, a gente tem que ir lá no sindicato, tem lá, eu fiquei sabendo, tem curso de inglês, né? Tem curso de inglês, tem curso lá, alta conversa, tem várias coisas. Mas vocês sabiam disso? Quem sabia do curso de inglês? Sindicato. Quem sabia do grupo de apoio do sindicato? Então, tu entende o que eu estou falando?
É o seguinte, é uma ação ali importante que pega um pedaço. Outra ação que pega um pedaço. Aí tem a CAPEC que faz um pedaço. Né? A fundação que pega um outro pedaço. Mas isso está desunificado. Aí é o seguinte, a gente não há algo integrado. E é possível integrar. Então, você não estava falando com o Berzag sobre essa questão. Lá, a sede da fundação, acho que todo mundo conhece aqui, né? Ali na Serraria. Está largada. Não, da fundação. Uma parte é da fundação, outra parte é do banco. A serraria é do banco. O galpão é da fundação e o galpão é da fundação. Então, nós... Sim, mas a serraria lá... Galpão crioulo é da fundação, o resto é do banco. É. Então, O galpão crioulo lá. Galpão? Não vendeu. Não foi vendido. Não, então é o seguinte, tem um pedaço que é da fundação, um pedaço do banco, tem um contrato estranho aí. Não, é um pedacinho que é o galpão. E os outros 39 hectares. O banco tentou vender, não conseguiu vender, não dá para vender, mas está sem administração. Aquela história, aquela pergunta seguinte. Fiz uma pergunta. É uma pergunta, eu não tenho a resposta. Tá? Será que não é possível se montar uma espécie de uma universidade ou um centro, por exemplo, de convivência, onde que a gente possa fazer um acordo com a prefeitura, de colocar uma lotação para lá, que se entende de nada, você paga a lotação, não há problema nenhum, você entende para se fazer isso. Não, ninguém pensou nisso. Mas aqui no centro da fundação não tem um prédio inteiro, Exato. não está sendo ocupado por nada. Tá. Por que não monta as coisas ali? Pois é, quer ver uma coisa? Outra vez, o sindicato, a gente vai no sindicato, que é aqui na Ladeira, que é grande, na parte da manhã e da parte da tarde não tem quase nada, está quase vazio. Tem uma sala de cinema maravilhosa, tem não dá para fazer uma atividade sentado em mesa, mais de 100 pessoas. Essa desconexão, tá? Por quê? Porque ninguém está pensando de maneira integral. Sabe, ele não está pensando de maneira integral, ou seja, não é necessário só trabalhar o inglês, não é só necessário, é trabalhar a humanidade da gente. Nós precisamos nos integrar, nós precisamos conversar, roda de conversa, nós precisamos atender, nós temos que fazer atividade. Eu gosto de praticar. Eu conheço várias pessoas que falam assim, eu gostaria muito de praticar marcenaria. Mas só que para tu ter uma oficina, o custo é altíssimo. Será que não é possível fazer em algum lugar? Aí a gente vai falar, tem um prédio vazio ali, porque não sei o que dá para fazer. Opa! Mas não é só, se a gente só for fazer marcenaria, não vai adiantar nada, a gente vai cair no mesmo problema. Nós precisamos integrar essas atividades. Como fazer? Aí eu fui procurar projeto no mundo. Saí perguntando, internet, e-mail. Não existe. Eu não consigo ver nada. Nunca vi um projeto integrado. Eu comecei a falar com as pessoas. É possível fazer um projeto? É possível ter estrutura, dados, inclusive financiamento? Porque tem um monte de projetos. A prefeitura tem o projeto aposentado. E tem uma coisa muito importante. A Cabergues seria a maior interessada num projeto como esse. Sabe por quê? Porque já se sabe hoje que 90% das doenças têm origem psicológica. 90%. Então, se a gente consegue atacar essa questão, nós vamos aliviar, inclusive, a Cabergues. Porque nós não temos que tratar o doente, nós temos que fazer o quê? Prevenir a doença. Melhorar o bem-estar nosso. É salvar a nossa vida. Quer ver uma coisa? Existe um drama na sociedade. Quem dos senhores, dos homens aqui presentes, quando era jovem, conversou com alguém sobre o que é ser pai? Levanta a mão quem conversou sobre isso. Como que a gente aprende a ser pai? Na porrada. Errando um monte. Acertando também. Mas a gente faz o quê? O nosso melhor. As mulheres também.
Mas as mulheres têm uma vantagem, sabe qual é? Elas falam uma com as outras. Elas falam uma com as outras. Sabe qual é o drama dos homens? Eles não conversam entre si as suas debilidades. Eu nunca vi numa mesa de bar alguém chegar e falar assim: hoje eu não consegui transar, estou ficando broxo. Ah, isso aí não falam. Hoje eu tive uma dificuldade de relacionamento com meu filho. Quando as mulheres falam disso. Mas essa dificuldade desse diálogo está presente na sociedade, está presente na vida. E isso é importante, porque isso nós vamos levar depois que a gente partir desse mundo denso daqui. Isso nós vamos levar. Tá? Os nossos pecados vão estar presentes em nossa alma. Tão presentes em nossa alma. E é isso que a gente não faz. Então é o seguinte, conversando aí, eu converso com o Yuri, desculpa uma coisa com ele, converso com um, acabei de dar um exemplo com ele aqui, ele deu um exemplo da vida, conversei com o outro, aquele, o saguão agora. Peguei 2 casos de situações parecidas com isso que não foram resolvidas durante a vida, que poderiam ter sido. O que eu estou conversando, eu vim aqui aproveitando essa oportunidade para abrir o coração de vocês e a iniciativa de pressionar. Vamos conversar lá com a Fabão, vamos ver o que a gente pode fazer, como que nós vamos integrar com o sindicato, o que nós vamos fazer junto com a CABEL. Vamos ver se a gente monta um projeto de acolhimento da crescimento. Nós temos ainda muito o que fazer. Nós temos muito o que viver. Nós temos muito o que dar passar para essa sociedade. Nós não podemos aceitar ser colocado de escanteio. Se a gente não for fazer isso, ninguém vai fazer com nós. Sabe por quê? Porque eles olham como... Está enchendo o saco. Passou. Então a gente vai olhar os planos, todos no mundo. Eu vi uma apresentação da OCDE que teve lá, não. Dos americanos, dos ingleses. Estamos com um problema sério. Qual é o problema sério? Existe o processo de envelhecimento que vai impactar todos os planos de saúde. Nós vamos ter que dar um jeito nisso. Vamos ter que dar um jeito. Dar um jeito nisso significa pagar menos, cortar, fazer. Mas ninguém fala o seguinte: poxa, que bom que está aqui. Tem muito para... Não ouvi nenhuma apresentação de fazer. Esse pessoal tem muito para contribuir para a humanidade. Essa conversa não existe. Ou nós fazemos essa conversa, e parte da gente, isso porque nós estamos sofrendo isso, não vai ser feito nada. Nós temos uma grande oportunidade, que os ouvidos aqui, da Fundação, da CABEGS, do sindicato, estão atentos. Então, nós temos possibilidade de fazer isso. Então, nós temos que sentar e começar a fazer. Isso aqui só tem um jeito. Nós temos que começar a cobrar. Vamos lá, vamos fazer. O que é possível fazer? Vamos fazer uma reunião, vamos conversar sobre espiritualidade. Vamos conversar. Vamos fazer um curso, tu entende, de bordado para ajudar as pessoas. Vamos fazer um curso de marcenaria para ajudar um amigo que está com dificuldade, que não tem móvel, que não tem como arrumar a sua pia de casa. Tem muita gente que é assim. Eu ajudei de vários amigos, o Yuri foi um. Ele estava com um problema com o balcão dele há um tempo atrás. Ele falou, tá, arrumamos. Para mim foi um prazer. Foi eu viajando de custo, tu entende? Só que, veja, tem muita coisa que a gente pode fazer. Tem gente que gosta de dançar. E por que não pode ter um lugar que a gente faça um curso de dança junto? Mas não adianta só fazer o curso de dança. Fazer um curso de dança, temos que conversar, nós temos que conviver, nós temos que pensar. Nós temos que ajudar o próximo, a gente tem que ser humano. Tá? Eu tenho uma observação em relação a isso. Eu sou aposentada há pouco tempo e dentro do banco, os ativos, dentro dos que estão em atividade, as pessoas são muito exigidas e elas não são incentivadas a se relacionarem. Isso é uma questão da instituição. Nós temos lá dentro do banco, tanto ativos quanto assistidos, são aposentados, psicólogos, educadores físicos, pedagogos, professores em geral, diversas formações, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoas que têm diversas formações e elas nunca são
valorizadas dentro das suas atividades enquanto na empresa, porque tem um educador físico trabalhando numa digitação. Quando, se a empresa tivesse interesse, colocaria numa área relacional, né? Então, isso sempre, para mim, tem 30 anos dentro do banco, a exemplo de praticamente todos aqui, ou mais, vocês ficaram muitas vezes, não existe isso, não existe essa questão de tratar um ser humano como um todo lá dentro. Isso sempre foi uma tristeza, uma dor minha lá dentro, né? E quase saindo de lá, quando ocorreu a migração em 2014, eu vi que talvez eu pudesse ter alguma coisa posterior ao banco, e me formei em pedagogia. Eu nunca exerci, a não ser nos cursos do banco, porque eu fui instrutora, e depois que eu saí de lá, eu não me coloquei na pedagogia, porque eu simplesmente estava cansada de estar no escritório, né, dentro daquela caixa, trabalhando. Então, eu não consegui mais fazer isso, até porque a minha família me exige outras coisas, tá? Mas, enfim, o banco não tem essa visão do ser humano integral. Palestras no quarto andar, ali na CIPAT, vi muitas. Incentivo, vamos lá, e vamos olhar para dentro, yoga, shiatsu, tudo isso tinha, mas era uma coisa pontual. Terminava a palestra, tu chegava no setor, todo mundo aqui teve essa experiência. Tinha alguém olhando atravessado porque estava numa palestra te cuidando mentalmente, né? E hoje eu vejo que o curso que eu fiz de pedagogia, que durou 4 anos e meio, eu adoecia durante o dia no banco e à noite, e nas aulas, e nos meus estágios, eu me curava. Então, eu consegui ir adoecendo e me curando aos poucos. Tem gente lá hoje adoecendo porque tem medo do futuro, do seu plano de benefício, do que vai poder deixar para os filhos, né? Então, isso é muito triste. E uma sede, serraria, prédio da fundação, sindicato, que não vai gerar lucro, ela nunca vai ser aproveitada para valorizar esse capital humano que nós temos. Né? Então, hoje, o que nós temos aqui? Nós temos a FABAN, que sim, proporciona encontros, proporciona viagens, proporciona leitura, proporciona roda de conversa, e a gente está preso a isso. Não que é muito importante, mas se outras áreas, outras sedes pudessem ser aproveitadas, aí sim, mas isso não vai gerar lucro para ninguém. A FABAN tem um trabalho excepcional, humano, né, que reúne as pessoas e que proporciona tudo aquilo que a gente não tem e não vai ter. Porque entra diretoria, sai diretoria, os interesses mudam, e lá dentro não vai acontecer isso. Não vai acontecer. É muito difícil. Te apoio totalmente e quero ser parceira o dia que tiver. Porque eu sei que lá dentro tem psicólogos, tem educadores físicos, pessoas que podem trabalhar o corpo e a mente. Tu falou dança, eu levantei a mão, porque eu estava conversando com ela aqui. Assim, o sindicato tinha um grupo de dança, não sei se ainda tem, aulas de dança gratuitas para os sindicalizados. Então, fechou com a pandemia. Quando começou a pandemia, eu comecei. Ali mesmo eu encerrei na função lá. E não tem. Nós não temos essas possibilidades, nós não vemos, nós não vislumbramos ali. Por quê? Porque somos todos lá dentro, somos um número, e aqui somos um peso. Né? Lá dentro a gente é um número. Está lá, está trabalhando, está cumprindo meta, está recebendo pressão. Eu tenho hoje amigas que ainda estão ativas, pessoas super jovens, que não visualizam uma aposentadoria, mas que estão lá há 10, 15, 20 anos, e elas só me trazem essa coisa, a pressão está cada vez maior, o ambiente está cada vez mais pesado, as pessoas estão adoecendo e ficando depressivas cada vez mais. E para levantar isso não tem nada. Agora, há pouco tempo, acho que tem uma sala de amamentação lá. Acho, não tenho certeza. Porque as pessoas ordenhavam, as mulheres, tiravam leite no banheiro para guardar no freezer e levar para os seus filhos. Sabe? Então, essas coisas, assim, elas não estão andando e acho complicado, acho difícil que vai ter. Mas a gente tem que ter essa gana e essa vontade de fazer alguma coisa. É isso, a gente tem que fazer alguma coisa. Porque se for deixar... E tem uma coisa, só uma coisa, um detalhe que eu gostaria de salientar.
não se vê lucro direto, mas indireto é possível gerar isso. É o que tu falaste sobre E para isso nós sobre vamos trabalhar a isso saúde daí. mental, principalmente, que gera saúde do corpo. Então, por exemplo, o seguinte, não sei se vocês sabem, na verdade, tem um trabalho de saúde do sindicato, que é o seguinte, os bancários são um grupo que tem o maior nível de enlouquecimento, de internação econômica, psiquiatra do país. De todas as categorias de trabalho, bancários ganham esse triste prêmio. Então, é o seguinte, se a gente começar a trabalhar sobre isso... A Cabernes, antes da Covid, ela tinha um projeto que era semanal lá na CN. Foi bem interessante, uma vez por semana a gente ia lá, quando a Covid parou, naturalmente. Sim, e depois não voltou. Era online, foi bem interessante, né? Tinha semanalmente, tinha de dança, um monte de coisa. Depois a Covid parou para ele. Não vai voltar. Depois eu tenho que voltar para... Deixa eu ver como é que está lá. Eu acho que a Cabernet seria a maior interessada em resolver nossos problemas de saúde quando colocaram assim. Como que são... O que falou é importante, põe a coisa tudo muito pontual. É um plano ali. Então começa, tem alguma dificuldade de termina. Tem outra questão ali, grupo de dança, porque não sei o que, terminou. Sabe? Termina. O outro dá e vai abandonando as pessoas. Sim, e agora eu participo da conversa e do sindicato. Já aconteceu deles marcarem um evento no mesmo dia. Então, essa falta de integração, essa visão, por exemplo, que tem, e outra, roda de conversa, por exemplo, quer ver uma coisa? Ele sempre não fala sobre espiritualidade, sobre o que não fala. Quando fala, é religião, é da igreja. Mas peraí, gente, existe coisa muito mais importante do que simplesmente ficar fazendo polêmica entre as igrejas. Vamos falar sobre humanidade. Eu concordo com tudo, e o Yuri conversou no início para a fundação, de ver mais importante. Ok, a integração é importante porque eu vejo assim, tem muita coisa já acontecendo. Sim. Só que também tem muita falta, as pessoas não participam muito. Tem que optar. Por exemplo, tu quer se aposentar, tu perde financeiramente bastante em dinheiro, mas tu ganha muito em qualidade de vida. Eu brinco com meu marido e digo, meu Deus, como é que eu fazia quando eu trabalhava? Que me falta tempo para fazer tudo que eu quero fazer. De tanta coisa aqui. A Savana que oferece, tinha uma tarde nas quartas-feiras, que era para bater papo, tarde de amigos, e jogar. Não existe mais porque o pessoal não vem. Tem muita coisa. Hoje tem umas poderosas, vocês estão viajando para o Nordeste. Em novembro, ontem, eu estava vendo, eu já tenho 2 viagens. Financeiramente, meio do tempo, a gente tem família, tem marido, eu tenho que dar atenção ali. Então, já tem muita coisa acontecendo. Talvez seria a integração justamente para não acontecer. Às vezes é 2, 3 coisas ao mesmo dia, e eu gosto de aproveitar tudo, e às vezes eu não consigo. Mas sindicato, gente, é teatro, é caminhada na detenção, é clube cozinho, é aniversário solidário, é filho, tem muita coisa. Sim. Aí falta o seguinte, sabe o que está faltando? É a falta de integração, de olhar as coisas. Quer ver uma coisa? Um exemplo, viagem para o Nordeste. Tá? A pessoa viaja, chega, põe as malas em casa, arruma, acabou, viajei. Por que não faz uma roda de conversa sobre a viagem? O que eu observei? O que é importante? O que eu aprendi de novo? O que eu não aprendi? Sabe? Porque tem gente que não gosta de viajar. Eu sou um que não gosta de viajar. Não gosto de viajar. Mas gosto de ouvir relatos de viagem. Entende? Eu gosto de conversar com as pessoas sobre isso. Eu acho que quando estava trabalhando, eu viajei tanto, esgotou minha cota de viagem. Mas essa falta de integração, por exemplo, o cara que dança, qual a importância da dança da vida dele? Ninguém conversa. Então, fazer atividades pingadas desse jeito não está demonstrado que não funciona. Tem que fazer um projeto integrador, que as pessoas possam ver fazer sua agenda, saber onde que vai, aonde não vai, o que pode fazer.
Aproveitando que nós deixar o Ney vai longe. Né? Ele é fantástico, ele é muito bom. Por isso que eu trouxe ele. Ele me perguntou aqui, o que eu vou fazer lá, Yuri? Eu digo, espera o que tu vai fazer. Aí. Então, a nossa ideia né, é integrar todos esses e fazer uma coisa harmoniosa entre todos eles. Nós tivemos sindicato já, né? Estive conversando lá na federação, né? Vou conversar com a Caberg, vou conversar com o banco para nos ajudar financeiramente, vou conversar ali com a Agban, vamos conversar com todas as instituições que envolvem os nossos, né, aposentados, para que a gente possa apresentar esse projeto, sempre levando o Ney, obviamente. Sozinho eu não andorinha sozinho não faz verão. Então, é esse o objetivo do convite que o GAME fez e o RM fez para conversar. Foi com esse objetivo que nós viemos aqui. Iniciar um processo, né, de construção de um ambiente integrado e integrador de todas as entidades que nos representam. É isso aí. E vamos para o almoço, é isso? Vamos para o almoço? Vamos para o almoço. Só um instantinho, vamos para o almoço. Por favor. Só um instantinho, por favor. Nós aprendemos a escutar. Procuramos sempre escutar. Até hoje, nós viemos aqui para escutar. Agora, eu vou fazer uma pedido para a favor, especialmente para a favor, e um pedido aqui por uma fundação representada hoje por seu diretor, o colega Yuri, que venham para nos escutar. Vocês sentem aí, vocês da fundação, sentem aí aonde nós estamos sentando, e nós vamos ficar aqui para dizer para vocês o que nós queremos. O que nós queremos da fundação, o que nós queremos dos nossos planos, o que é que nós queremos. Só isso que eu tenho para dizer. Outra coisa que eu quero dizer, outra coisa que eu quero deixar também aqui, e aí se relaciona bastante com o que o colega aqui a favor ali de filosofar para nós, é o seguinte: a felicidade está aonde nós apomos, mas nem sempre apomos aonde nós estamos. Tá bom, filosofando. Bom, minha gente, eu quero mandar um abraço em nome da FABAN aos colegas que fora daqui, em suas casas, online, estão nos assistindo. A eles, sintam-se próximos de nós e fiquem com o nosso abraço. Vocês observaram também que as pessoas que estiveram aqui hoje, o Ney, especialmente o Yuri, que, além das suas qualidades profissionais, são pessoas que eu observo já de algum tempo, são extremamente educadas. E isso é muito bom. Né? Bom, também fiquei observando que esses encontros aqui, essas reuniões, por mais sérios que sejam tratados os assuntos, eles têm, pelo menos aqui na FABAN, um efeito colateral muito bom. É de que nós nos reunimos, nos abraçamos, nos cumprimentamos, né? Falamos das nossas coisas entre uns e outros, né? E, em seguidinha, para aqueles que conseguiram vaga, digamos assim, nós vamos, felicíssimos da vida, continuarmos os nossos assuntos no almoço que vai ser servido no nono andar. Muito obrigado, Ney. Muito obrigado, Yuri.